Olá, bem-vindo a mais um podcast Fazendo Discípulos. E hoje aqui eu estou com um mestre super especial aqui, nosso querido pastor Matheus Soares. Seja bem-vindo, Matheus. O Matheus é um cara que conhece muita palavra, tem viajado muito, ele vai falar um pouquinho dele, viajado muito aí, abençoando igrejas, ministérios, compartilhando o que Deus tem entregado na mão dele, chaves da palavra. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Matheus, agora é oficial, seja bem-vindo. Pastor Fábio, que alegria poder estar nesse tempo aqui contigo, esse bate-papo e poder também estender meu abraço aí a todos que estão com a gente, conectados por esse podcast, por essa fonte de informação. Eu resido em São José dos Campos, sou pastor, sou um jovem pastor, na verdade, sou escritor, casado com a Mara, pai do Benjamin e Luíde, que enquanto gravo esse podcast tem 7 e 5 anos, e poder estar servindo a igreja, tanto através da pregação, como também através da literatura, tem sido uma grande bênção para mim, poder ir a lugares diferentes, com pessoas de culturas diferentes, em contextos diferentes, e ver como que a igreja tem cumprido a sua missão, avançado dentro da sua tarefa da pregação do evangelho, discipulando pessoas, treinando pessoas para o ministério, alcançando cada vez mais novos territórios, e poder, de algum modo, servir também a Igreja de Cristo através da exposição bíblica, para mim tem sido uma grande alegria, e talvez essa é uma boa definição de quem eu tenho sido e daquilo que eu tenho tentado contribuir dentro da expansão do reino de Deus. Bacana, bacana. Eu gosto do Matheus, assim, porque ele é sempre tão polido, calmo, falando, né. Ele não podia ter outro dom fluindo na vida dele que se não fosse na primazia o mestre, né, cara. Eu gosto muito de ouvir você falando, você cativa as pessoas, assim, com o teu jeito de falar. Que E uma bom, coisa que eu achei bacana, por isso que eu tive o desejo de te convidar para fazer parte desse podcast aqui, cara. Primeiro pelo quanto você conhece de Bíblia, isso é muito legal, né, a gente poder compartilhar, né, que as chaves da palavra de Deus, e eu também sou um amante de estudar a palavra, de conhecer a palavra, mas também pelas tuas andanças, né. É muito legal quando você tem, assim, a oportunidade de estar cada dia numa igreja diferente, você vê ter realidades tão diferentes, igrejas de milhares de pessoas, igrejas de dezenas de pessoas, e o mais importante é que todas elas são igrejas do Senhor, né. Então, para começar, cara, falando um pouquinho de discipulado, o que você tem encontrado nessas tuas, jornadas, vamos falar assim, né, jornadas aí, que você tem encontrado, assim, da prática da palavra? Porque quando a gente está falando de discipulado, a gente está falando de aprender a obedecer tudo que Jesus nos ensinou, né. o Brasil ele é muito múltiplo, falando dentro da experiência aqui local do Brasil. Ele é muito múltiplo dentro da questão de culturas de igrejas e o ritmo que cada igreja desenvolve também na questão desse primeiro cuidado. Uma coisa que eu tenho percebido com muita frequência é que as igrejas que se dedicam a desenvolver discipulado, elas são igrejas que têm crescido mais. É aquilo que a gente chama da porta dos fundos da igreja sendo fechada, porque às vezes a igreja ela tem uma grande quantidade de pessoas que aceitam Jesus, se decidem nos cultos, dizem sim no momento de apelo para aqueles que querem se tornar um cristão, mas que pela falta de acompanhamento e cuidado nessa pós-decisão, acaba perdendo muito dessas pessoas. Então é aquilo que a gente chama de uma igreja que ela ganha muitas pessoas, mas a porta dos fundos está aberta. Então ela acaba perdendo muita gente. Pelo que eu tenho percebido, as igrejas que mais têm crescido, não apenas batizando os filhos dos crentes que já são membros, mas ganhando novas pessoas, alcançando cada vez mais famílias dentro do local onde aquela igreja local está inserida, têm sido igrejas que têm trabalhado bem essas duas frentes: a questão do evangelismo como um meio de trazer e como o discipulado como um meio de cuidar, de tratar, de fazer todo esse acompanhamento. Tem uma figura de linguagem, já para entrar dentro da resposta que você falou, do ministério de Pedro, porque Pedro ele tem, curiosamente, as duas pescas maravilhosas que Jesus realizou, uma está no evangelho escrito por Lucas e outra está no evangelho escrito por João. Na primeira pesca maravilhosa, é quando no final da pesca Jesus olha para ele e fala assim: "Ó, até hoje você foi pescador de peixes, mas a partir de hoje você será um pescador de homens, um pescador de almas." Então, a ênfase na primeira pesca, nas duas pescas, Jesus tratou ministerialmente com Pedro. A ênfase da primeira pesca é uma ênfase da pescaria, pescadores de peixes e pescadores de homens. Mas, curiosamente, a ênfase da segunda pesca, a ênfase não é sobre pescaria, mas é sobre pastoreio, porque Jesus pergunta: "Você me ama, Pedro?" "Amo." "Então pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros." Eu acho muito curioso e interessante a gente entender essas duas passagens pela seguinte perspectiva.
Imagina o seguinte, imagina que se em vez de o texto está dizendo para a gente, ó, até hoje você foi pescador de peixes, a partir de hoje você será um ganhador de almas, imagina se fosse essa a expressão. Nós iríamos entender muito bem o que estava sendo estabelecido ali. Mas por que Jesus usou o verbo pescar tanto para peixes como também para almas, para homens? Ali não é um erro de tradução, mas na verdade Uhum. Jesus foi muito intencional naquilo que ele estava compartilhando. O que ele estava dizendo é, Pedro, até hoje a sua missão foi pescar. A partir de hoje, a sua missão vai continuar sendo pescar. O resultado final será diferente, mas o seu trabalho tem que continuar sendo o mesmo. Porque do mesmo modo que você nunca esperou que as pessoas viessem até você, que os peixes viessem até você, você também não pode esperar que as pessoas venham até você. Você precisa ir até elas com esse sentimento da busca, da pesca, de resgatar aqueles que ainda não estão com você. Então, a primeira pesca ela traz mais uma ênfase evangelística sobre a importância de ganhar. Mas é muito curioso que a sequência dessa construção ministerialmente de Jesus com Pedro é João 21. E na Uhum. segunda pesca, quando Jesus vai restaurar Pedro, a ênfase é: você me ama, ama, então pastoreia as minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros, pastoreia e apacenta as minhas ovelhas. Porque, na verdade, na primeira pesca, Jesus estava falando sobre a importância de ganhar, mas na segunda pesca, ele está falando sobre a importância de cuidar. Então, é um desafio muito grande quando nós somos bons em ser pescador de almas, mas somos um pouco deficientes dentro de ser apacentador de ovelhas. Então, essa questão da missão pastoral mesmo, que é do cuidado. E aqui talvez eu daria como um assunto aqui dentro do nosso bate-papo, que talvez o grande desafio é todos nós nos vermos como pastores, Uhum. não na questão da posição, mas na questão da missão de cuidar. Formarmos uma igreja que de fato seja uma comunidade pastoral, onde cada pessoa carregue consigo a consciência de que repousa sobre ela a missão de cuidar de alguém. Na pandemia, eu participei de uma live com um pastor de Goiânia e ele falou uma coisa muito curiosa. Eu perguntei para ele como que você enxerga a questão de uma igreja tão grande, ele tem algo em torno de 2, 3 mil membros em Goiânia, para essa igreja se movimentar e não apenas ser consumidora de liturgia, assistidora de reunião. E ele falou uma coisa curiosa, ele disse o seguinte, ó, eu parei de enxergar aquelas 2, 3 mil pessoas como minhas ovelhas. Eu comecei a enxergá-las como os meus pastores. Uhum. E eu consegui conscientizá-las que, na verdade, as ovelhas são aquelas pessoas que estão no trabalho delas, na faculdade que elas estudam, no prédio que elas moram, no ambiente social que elas fazem parte. Porque Jesus deixa isso muito claro para a gente nos evangelhos, quando a Bíblia diz que Jesus, descendo do barco, viu as pessoas como ovelhas sem pastores. Sim. Então, a ótica de Jesus sobre pessoas era olhar pessoas, entendendo e enxergando nelas gente que estava precisando ser cuidada. E você falou, eu falo muito disso até no livro, o grande a grande questão que eu coloquei no livro, no programa discipulado, A Pesca Quebra-Cabeça, foi justamente tentar tirar essa responsabilidade de Mateus 28, "Vão e façam discípulos", dos discípulos. Porque na Uhum, realidade Jesus não estava falando ali apenas naquele momento, com os 11 discípulos que estavam com ele. Não, ele estava falando ali para mais de 120 discípulos que já estavam com ele. Já era a última palavra dele antes dele ascender, a ascensão dele aos céus. era o E embrião da igreja, né? exatamente, e não quer dizer porque eu não tenho talvez um dom, ou eu não tenho um chamado de evangelista, que eu não vou pregar o evangelho para o meu vizinho. Não quer dizer que se eu não tenho um dom, um chamado de mestre, eu não vou ensinar o evangelho para uma pessoa que sabe menos do que eu. Porque se fosse assim, você não poderia ensinar dever de casa para o teu filho quando ele chega do colégio, porque você não é um mestre, ou no seu Uhum, caso você é, né, mas a maioria das pessoas não são. Não, eu não uhum, posso ensinar dever de casa para o meu filho, porque eu não sou professor do meu filho. uhum. Não, o ensino e isso é tão interessante que naquela jornada de Mateus 28, no finalzinho, Mateus 28, 18 ao 20, quando Jesus fala, né, vão e façam discípulos, depois ele, no finalzinho, ele fala assim, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhe ensinei. Porque o fato de você estar ensinando, e você mais do que ninguém, Mateus, por ser um mestre sabe disso, né? Toda vez que você está preparando uma mensagem para compartilhar com alguém, o primeiro a aprender dela é você. Uhum, Então, ser um discipulador, né, estar nesse processo de discipular outros, cuidar de outros, a primeira pessoa que o Espírito Santo está cuidando é de você mesmo. Né? uhum, Então, eu acredito que existe uma grande chave nesse processo, que todo cristão ele deveria estar, sim, fazendo parte da grande comissão, evangelizando, talvez não sendo um evangelista como Reinhard Bonk, de milhares de pessoas, mas o meu vizinho, que me encontra de manhã no meu condomínio e dá bom dia, boa tarde, o amigo que eu encontro na padaria e começo a conversar com ele. Então, ali é o seu campo missionário. Então, eu acho que colabora muito com o que você estava falando aí, né?
Eu penso igual. Eu penso que a resposta que aquele pastor deu justamente engloba isso, que é a ideia de que se nós vemos aquelas pessoas apenas como ovelhas, elas serão apenas cuidadas, alimentadas, vão engordar espiritualmente, mas não vão entender que elas também possuem uma missão de gerarem ovelhas, porque ovelhas geram ovelhas. É uma coisa curiosa. Pastores formam pastores, Uhum. ovelhas geram ovelhas. Pastores não reproduzem ovelhas, pastores ensinam outros pastores, mas ovelhas geram ovelhas. Então, essa força do crescimento é uma força natural que Deus habilitou na igreja para que cada um ganhe um. E assim o reino de Deus vai expandindo e cada vez mais pessoas sendo alcançadas. Então, eu daria essa resposta como isso. É o sentimento de que nós temos, talvez, um convite a uma reflexão de que uma comunidade pastoral ela vai conseguir cumprir essa missão do discipulado, que é entender que não tem a ver só com ganhar, tem a ver também com cuidar, e essa responsabilidade não é apenas de um grupo de pessoas que fazem parte da diretoria ou do ministério pastoral da igreja, mas é uma responsabilidade que repousa sobre toda a igreja, sobre cada pessoa, para que cada um possa cuidar de alguém e cada um também possa ser cuidado por alguém. Eu penso que essa dinâmica mais relacional do discipulado é algo saudável para o crescimento do evangelho. Você falou uma coisa muito curiosa sobre a questão de, às vezes eu não vou ser como Reinhard Bonk, eu não vou ganhar milhões de pessoas, só que há uma ideia muito curiosa sobre um homem que poucas pessoas conhecem a história dele, que é um homem chamado Mordecai Han. Talvez você já deve Uhum. ter ouvido falar sobre ele. Já. O homem que ganhou Billy Graham para Billy Jesus. Graham, exatamente. É, poucas pessoas sabem sobre Mordecai Han, mas o homem que ele ganhou para Cristo ganhou milhões de pessoas para Cristo. Pouca gente fala sobre André, muita gente fala sobre Pedro, mas quem ganhou Pedro para Jesus foi André. Pedro, em um único apelo, levou 3.000 pessoas a Cristo no dia de Pentecostes. Mas quem ganhou aquele que ganhou milhares foi um homem chamado André. Quem ganhou aquele que levou milhões a Cristo foi um homem chamado Mordecai Han. Então, é o poder da semente espiritual. Nós nunca sabemos a transformação que pode existir no mundo através de uma pessoa que nós alcançamos para Cristo. Talvez ela não se transformar em alguém que vai ganhar uma cidade, ou um estado, uma nação, uma geração, ela se transformará pelo menos em alguém que vai ganhar uma família que vai encontrar Jesus, que vai refletir os valores do reino de Deus. E aí eu cito ainda uma fala do Billy Graham. O Billy Graham ele tem uma frase, ou como vocês chamam aí, o Billy Graham, né? A pronúncia é É. diferente da que a gente chama aqui no Brasil, mas o Billy Graham tinha uma frase muito curiosa que ele dizia o seguinte: quando Jesus fala rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara, ele tinha várias figuras de linguagem que ele poderia utilizar, mas ele utiliza de um campo a ser colhida a plantação, a seara. E ele Uhum. falava uma coisa muito curiosa: por que Jesus chamou as almas a serem alcançadas de um campo pronto para ser colhido? É porque toda safra tem um tempo limite para ser colhido. Se você tem, por exemplo, uma safra de caquis ou de milho, se você atrasar em 20 dias, boa parte daquela plantação vai apodrecer, vai ser perdida. Porque toda safra tem um tempo certo para ser realizado, um tempo limite. E aí ele trabalhava a partir disso, de que toda alma tem um tempo limite a ser alcançada. Tem gente que nós alcançamos em 2020, que talvez em 2021 não alcançaríamos mais. Tem gente que Exatamente. assim, a gente consegue alcançar esse ano, talvez em 2025 não estará mais conosco. Então, é uma tarefa urgente. E Jesus nos convida a entender isso. A urgência sobre ganhar e a importância, a partir do chamado de Pedro, que esse ministério cristão ele tem esses dois braços. Tanto o ganhar, como pescador de almas, como também o cuidar, como esse sentimento pastoral de cuidado, de ajudar essas pessoas a serem cada vez mais aperfeiçoadas na caminhada com Cristo. E essa questão, assim, você estava falando do discipulado e também de ganhar as pessoas, a tua seara é a tua vizinhança, é uma questão interessante porque eu acho que tem muito a ver também, o tempo que nós estamos vivendo agora, com o que fala em Apocalipse lá da igreja morna, do crente Uhum. morno. Você usou uma expressão que eu uso o tempo todo, né? Nós estamos obesos espirituais, porque a gente tem tanto conhecimento de Bíblia, a gente começa a engordar tanto, mas a gente está fazendo o que com isso? E às vezes é muito simples chegar para o teu vizinho e começar a puxar uma conversa com ele, né. Sábado agora eu estava participando de um programa aqui, sou pastor de homens aqui, e estava passando um vídeo sobre a questão da pessoa entrar em processo de depressão até Uhum. ela vir a suicídio. E era um vídeo, assim, bem chocante, eu não tinha visto o vídeo ainda, o rapaz que estava ministrando no dia, que foi convidado para ministrar e passando o vídeo, e era 2 amigos num estádio assistindo um jogo de futebol. E toda semana eles iam no estádio. E tinha um que estava sempre mais triste e um outro sempre muito feliz.
sempre muito empolgado e tal. E no meio da conversa, daquela empolgação toda, o que estava muito feliz vira para o que estava mais triste, né, que era uma pessoa mais tímida, vira para ele e fala assim: "Nossa, esse aqui é o melhor lugar, porque pelo menos tem alguma coisa boa na vida". Aí, acendeu uma luz amarela quando ele falou isso, e eu estava assistindo. E com o passar do vídeo, um vídeo curto, de algumas vezes eles indo até o ponto que vai-se ao estádio, mas a cadeira do animado estava vazia. E o que era mais triste, mais tímido, coloca uma Uma camisa. faixa Uhum. honrando ele, porque ele tinha se suicidado. Então, é aquilo que você estava falando, existe um tempo determinado. Eu estou dando um exemplo extremo do suicídio, mas é aquela pessoa que está no futebol com você, é aquela pessoa que você encontra na padaria, e se você perguntar, a maioria das pessoas, está tudo bem? Você vai virar para mim, Fábio, está tudo bem. Mas é aquela pergunta, aquela resposta que é um jargão. Não, está tudo bem. Mas se você começar a prestar atenção na conversa, você começa a pegar pistas que não está tudo bem. Você começa a ver a pessoa, mas você está cabisbaixo hoje por quê? Ou aquela pessoa que é muito animada e ela valoriza algo demais, mas reclama do outro, da outra parte. E aí você começa a ver, e eu falo isso a peça do quebra-cabeça, a peça do quebra-cabeça é justamente isso, né? Uhum. Todo ser humano precisa de uma peça que só Deus pode trazer. É aquela a completude do Criador, né? Uhum. Então, se você passa a conversar com as pessoas e prestar atenção e valorizar primeiro as pessoas, além da sua agenda, além de seus compromissos, além do seu dia a dia, não que você não tenha que fazer isso, você tem que fazer isso, mas a prioridade de Jesus sempre foi pessoas. Eu lembro que ele estava indo, a filha do mestre, se não me engano, era o mestre, Sai. ela tinha falecido, ele Uhum. estava indo e no meio da caminhada encontra a mulher do fluxo de sangue. Uhum. Ele para tudo porque alguém tocou na veste dele. Uhum. Qual era a prioridade da vida dele? Pessoas. Pessoas. Prioridade do ministério de Cristo sempre foi pessoas. E às vezes o mundo que nós vivemos, ele faz com que a gente viva uma vida muito no automático e as pessoas elas passam como uma paisagem, como um quadro na nossa vida. Mas não, existe ali uma alma, uma pessoa que é o seu vizinho. E você vai falar Uhum. assim: "Poxa, mas fulano separou. Por que ele separou? Que pena que eles separaram. Parecia um casal tão bonitinho, tão direitinho. Eu nunca vi os 2 brigando". Mas talvez ele separou porque alguém não foi lá falar de Jesus para ele. E ele aprender a procurar, ou ela procurar, ou os dois procurarem aquilo que eles estavam achando que um ia completar o outro, na realidade só Jesus poderia completar. E as pessoas precisam entender isso, o valor que elas têm para Jesus como pessoa. E isso é uma coisa tão curiosa que não diz respeito apenas à coletividade, mas à individualidade. Tem um detalhe muito interessante nos evangelhos que uma boa parte dos grandes sermões de Jesus foram pregados para uma única só pessoa. Uhum. Aquilo que nós chamamos do textuário da Bíblia, João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, foi pregado para um único homem, Nicodemos. Sim, O texto que diz que Jesus é a fonte de águas vivas foi pregado para a única mulher, a mulher samaritana. samaritana. Jesus deixou toda uma multidão em Marcos 4, milhares de pessoas, para ir resgatar um único homem, em Marcos 5, o endemoniado de Gadara. É literalmente o pastor que deixa 99 ovelhas que estão salvas para ir resgatar uma ovelha que está perdida, porque Jesus sempre se importa com pessoas. Ontem eu estava ouvindo a mensagem que o T.D. Jakes pregou domingo pela manhã na The Potter's House, e ele fala uma coisa muito curiosa. Ele fala que você nunca tem noção de como Deus está próximo a mudar a história da sua vida em uma fração de tempo. E aí ele fala que uma das coisas mais tristes também, falando não a questão espiritual, mas relacional do suicídio, é que a pessoa que se suicida, ela literalmente abre mão do futuro que ela iria ter. Ela não tem noção de que talvez estava perto de Deus mudar uma chave, de Deus renovar a alegria da vida, voltar a fazer sentido, de um grande projeto vir à existência, porque na verdade o suicídio quase sempre ele é motivado pela depressão. E o próprio nome depressão mesmo vem de uma linguagem de topografia, que é quando você tem duas montanhas e um vale, essa parte que a Terra cedeu é uma depressão. Então, na verdade, literalmente, a depressão é um vale entre dois montes, porque a depressão é um momento de baixa emocional entre a estabilidade da vida. Quando a pessoa tem o sentimento de que a vida não faz mais sentido, não há por que viver, não existem dias melhores. O que a pessoa precisa entender quando está passando por esse vale é que ele é transitório. E a ideia é, se você entrou nesse vale, suba a montanha e continue a sua trajetória. Mas as pessoas não podem desistir de lutarem por dias melhores, porque a gente nunca sabe em que momento Deus está perto de mudar a história e a realidade da vida de alguém. Então, eu penso que isso se encaixa muito, essa questão desse sentimento que envolve empatia mesmo, compaixão. Há uma definição sobre compaixão que eu gosto muito, que diz que compaixão
é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Então, essa ideia de identificar no outro aquilo que está em falta e ver o que nós podemos manifestar como compaixão, como auxílio, como encorajamento, como fortalecimento para que essa pessoa continue. E isso é uma forma de discipular, é uma forma de cuidar de pessoas. É, porque muitas vezes, quando a pessoa está nesse vale que você está falando, ela não tem a força nela mesmo de superar isso. O grande Uhum, desafio é porque o ser humano ele busca a força para superar os desafios da vida nele mesmo. Mas, na realidade, Deus nos criou para que essa força viesse do Senhor e não nós. Porque quando nós uhum, somos fracos, Ele nos faz fortes. Né? Então, uhum, é na nossa fraqueza que nós somos fortalecidos. Mas a pessoa que não tem Jesus, ela não tem aonde se agarrar nessa história. uhum. Assim, para a gente já caminhando para o final, passa muito rápido a hora, né? Mas uma coisa interessante, o Matheus, com essa questão que você falou em relação ao futuro, né, da pessoa abrir mão do futuro, nosso Deus é um Deus de repente. Talvez você possa ficar aqui mais 1 ou 2 horas falando de quantos de repente Deus já fez na tua vida. Você está num lugar, te mudar para outro. Eu também posso ficar aqui. Eu sempre falo isso, né? O meu Deus é um Deus de repente. E se a gente olha na Bíblia, a gente vê muitas e muitas histórias que Deus ele mudou de forma de repente. Né? Abraão, ele tira ele da parentela dele. José, um dia estava na prisão, estava anos na prisão ali. De repente, no dia seguinte, ele vira o segundo homem de Faraó. Então, Deus ele vai fazendo as coisas no de repente dele. Ele tem a hora que ele faz a virada, né? Uhum. A hora da virada. E se a pessoa não tem fé para crer que essa virada vai vir, independente dele, né? Porque existe algo maior, que nós sabemos que é um Deus que cuida de nós, que mandou seu único filho para nos resgatar. Se a pessoa não tem isso, de fato é muito difícil. Ela vai se agarrar em quê? Que sustenta a vida dessa pessoa? Né? A nossa capacidade de autossuficiência é ridícula em relação ao mundo que nós vivemos. Né? Eu concordo com isso. E essa dependência constante em Deus é algo que não pode ser perdida dentro da consciência humana de quem cada um de nós representamos. Verdade. Mateus, o que você deixaria de mensagem para os pastores, para os líderes que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que você possa dar um conselho para esses pastores, assim, se ele tivesse que colocar a energia dele para ajudar a igreja dele essa transformação de não apenas serem consumidores do evangelho, mas serem participantes ativamente da grande comissão, o que você colocaria de sugestão para um pastor desse? Eu penso que não é fazermos, mas a melhor forma de nós incentivarmos as pessoas a fazer algo é se elas nos verem fazendo primeiro. É literalmente a ideia de liderar pelo exemplo. Eu gosto muito dessa ideia. Se elas nos verem evangelizando, elas vão querer evangelizar. Se elas nos verem, por exemplo, amando missões, elas vão desenvolver também esse sentimento. Se elas nos verem, por exemplo, estudando a Bíblia e defendendo, crendo nas verdades da palavra de Deus, isso também vai se transformar em um comportamento nelas. Mas se elas nos verem apenas dizer que elas precisam evangelizar, mas se elas não verem isso em nós, muito provavelmente nós também não vamos encontrar a continuidade dessa recomendação virando ação na vida delas. Então, eu diria isso. Eu diria que o melhor modo da gente fazer ou ajudar pessoas a fazerem é ela primeiro nos verem fazendo. O pastor Costa Neto ele tem uma ideia que ela é muito simples, mas funcional e completa sobre a ideia de formar pessoas, formar líderes, preparar pessoas. Ele diz que a formação de pessoas ela passa por algumas etapas. Primeira etapa, eu faço, você vê. Segunda etapa, eu faço, você faz junto comigo. Terceira etapa, você faz e eu vejo. Quarta etapa, você faz e eu confio. Eu acho isso muito curioso. Primeiro, eu faço e você vê, eu estou ensinando o modelo, eu estou sendo essa força discipuladora, eu estou treinando, eu estou mostrando. Segundo lugar, eu faço, você faz junto comigo. Nós vamos afinando essa habilidade juntos. Terceiro lugar, você faz e eu observo, porque aí eu vou te mentoreando, te orientando, ajudando você a cuidar com os excessos, a aperfeiçoar naquilo que ainda está deficiente, a deixar mais arredondada essa estrutura, essa performance. E quando você está pronto, em quarto lugar, você faz e eu confio, porque eu sei que eu preparei bem, eu treinei bem. Então, eu penso que dentro dessa questão do discipulado, dentro dessa questão do evangelismo, nós não vamos conseguir treinar pessoas saudáveis se primeiro nós não funcionarmos saudáveis nisso. Porque as pessoas vão reproduzir aquilo que elas nos veem fazendo.
Então, se nós falamos, por exemplo, para elas serem generosas e elas não nos veem sendo generosos, isso não vai acontecer. Se a gente fala que elas têm que se importar com alguém, mas elas não nos veem nos importando com o próximo, elas também não vão reproduzir isso. E é por isso que eu penso que discipulado tem a ver com relacionamento. Discipulado é reproduzir 100%. um modelo. E, na verdade, essa ideia vem já na estrutura da Grécia Antiga, né? Quando a gente pega aquele caminho ali de Sócrates para Platão, depois Platão para Aristóteles. Foram três pessoas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eu sei que um conviveu com o outro, quando o primeiro já era um ancião e o segundo era um aluno, e quando esse cresceu, se tornou o mestre do terceiro, que foi o Aristóteles. Então, literalmente, era andar junto, era absorver a cultura, o modelo, é como se fosse um download, uma transferência, é passar para o outro, é fazer de fato do outro um aluno, um discípulo. A grande diferença é que o discipulado cristão tem a ver com fazer discípulos não para nós, mas fazermos discípulos de Jesus. É o que Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Alguém só pode me imitar se eu estou imitando Cristo, porque alguém que imita Jesus é alguém digno de ser imitado. Então, isso tem a ver com o relacionamento, com a convivência, com trazer para perto, inspirar com a vida e fazer Cristo sendo gerado na vida das pessoas através do discipulado cristão. Você falou aí, outro exemplo é o próprio Paulo, né? Na época, Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel. Justamente era um modelo de discipulado que ele recebeu. O tempo com E Barnabé, depois o tempo dele com Lucas e Timóteo. Timóteo, exatamente, Timóteo. Então, esse modelo ele se repete várias vezes na Bíblia e, sem sombra de dúvida, essa questão do discipulado é a peça que vai fazer a porta de trás da igreja estar fechada. Porque as pessoas elas procuram uma igreja que elas querem amar a Deus e elas vão aprender a servir os outros. Agora, se elas chegam numa igreja onde elas não conseguem serem amadas, elas passam desapercebidas ali, e às vezes a gente vai replicando modelos, isso é muito ruim quando a gente está só replicando modelos, porque eu vejo muitas igrejas que você chegou, é novo, é visitante, vai lá, preenche uma fichinha, ganha um presentinho, alguém vai mandar uma mensagem, alguém vai mandar um e-mail, mas isso não gera relacionamento. O que Uhum. gera relacionamento é, ó, toque, é conversa, é se importar com o outro. Para a gente fechar, eu lembro, nesse último ano a gente implantou em algumas igrejas no Brasil, eu tive alguns casos bastante interessantes. Um é numa igreja em Angra dos Reis e outro numa igreja em São Paulo, que os pastores decidiram colocar toda a igreja para fazer o discipulado. Então, o Uhum. programa, a peça do quebra-cabeça é um programa de 10 semanas. Então, eles treinaram vários líderes e toda a igreja, durante 10 semanas, foi estudar o programa. E foi muito interessante o feedback disso depois, porque pessoas que tinham. Eu recebi um feedback de uma pessoa que tinha 20 anos de igreja e ela ficou muito chateada no início, que ela falou assim: eu tenho 20 anos de igreja, por que eu tenho que participar de um discipulado? Só a reação dela no início já é um bom sintoma de por que ela tinha que participar, né? Uhum. Mas ela reconheceu nesse processo, o Espírito Santo foi falando para ela, né, como que era importante ela deixar de ser uma consumidora do evangelho e ser uma participante ativa do evangelho. O evangelho não é algo que você vai uma vez no domingo para consumir como um prato de comida, mas é algo que você vive 7 dias da semana. E ela Igreja é ela relacionamento, né? e ela foi vendo isso, de como que ela tinha vários dons e talentos que estavam adormecidos, porque ela simplesmente não estava se disponibilizando ao servir o corpo de Cristo. E ela começou a perceber como que isso melhorou, inclusive, a autoestima dela, porque ela Hum. conseguiu perceber dons e talentos que ela tinha, mas que estavam subutilizados porque ela não estava servindo ao próximo. E Deus nos capacitou, Deus nos criou. A palavra diz que ainda quando éramos informes, né, ele depositou dons em nós. Esses dons é para servir o corpo, para servir ao Senhor na grande comissão, né. Teve Pode uma falar, coisa mano. curiosa essa semana agora, o nosso mais novo, Luigi, tem 5 anos, e aí ele falou com a gente, acho que era quinta ou sexta-feira, ele falou que queria que chegasse logo domingo para que ele fosse para a igreja. Aí eu perguntei para ele, mas por que você quer ir para a igreja? Ele falou assim, porque eu quero ver o meu amigo Dedé. Eu achei aquilo muito curioso, porque na verdade é a ideia de que se o pastor conseguir investir na capacidade dos seus membros de fortalecerem um relacionamento entre si, isso vai contribuir para uma igreja mais forte. Porque as pessoas no começo, elas às vezes se conectam à igreja por causa de alguém. E todos nós sabemos de histórias e testemunhos de diversas pessoas que às vezes deixaram de ir para a igreja porque chegavam na igreja e não conseguiam se conectar com ninguém, fazer uma amizade, se sentiam isoladas, se sentiam sem ninguém se importar com elas. Então, uma igreja forte é uma igreja que as pessoas que fazem parte dela de fato formam uma família.
constroem vínculos, desenvolve afinidade. Quanto mais nós conseguimos conectar pessoas com pessoas, mais nós iremos conseguir construir igrejas fortes para a sociedade que nós estamos vivendo. Amém, querido, amém. Meu querido pastor Mateus, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre muito bom conversar com você. Eu tenho certeza que esse podcast vai abençoar muitos pastores. Foi um papo muito gostoso aqui para você, pastor, refletir um pouquinho sobre como Deus pode potencializar aquilo que você tem feito. O que eu tenho percebido nessa jornada é que quanto mais eu converso com pastores, mais eu vejo que são pessoas que amam a Deus, que amam servir ao Senhor e que entregam suas vidas para cuidar de outras pessoas. Eu queria honrar os pastores a respeito disso e também queria que você refletisse, né, e principalmente orasse como que Deus pode potencializar ainda mais os dons e talentos que Ele tem colocado sobre a sua vida, para que o corpo de Cristo cresça saudável. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o programa de discipulado A Peça do Quebra-Cabeça, hoje ele está disponível em português, espanhol e também em inglês. Você pode acessar o nosso site, a gente vai colocar o site aqui, e ter mais informações lá, e vai ser uma honra poder servir ao Senhor e auxiliar aí o teu ministério, a expansão do teu ministério. Mateus, muito obrigado mais uma vez, Deus te abençoe, abençoe tua família, e queria que a gente terminasse você fazendo uma oração. Amém. Obrigado, pastor Fábio, a todos que ouviram com a gente até aqui. Meu abraço a vocês e Deus continue abençoando a todos nós. Amém. Senhor, nós queremos te louvar pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão conectados com esse vídeo, com esse podcast, por aqueles que separaram esse tempo para refletirem junto com a gente sobre esse assunto que é tão importante. Que o Senhor nos dê sabedoria, lucidez, sobriedade, que o Senhor traga sobre nós entendimento, revelação, iluminação do teu Espírito, para que possamos ter clareza acerca daquilo que deve ser feito e que o Senhor nos impulsione também a fazermos e a servirmos cada vez melhor, com mais excelência, zelo e dedicação ao Senhor e à sua obra. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão ouvindo esse podcast, que têm também a missão de cuidar de pessoas, pastorearem um departamento ou uma igreja local, cuidam de um grupo pequeno, de uma célula, que o Senhor os abençoe, os encoraje, os fortaleça e que eles sejam, ó Pai, pessoas através da qual a sua graça vai cada vez mais se manifestar, para que o reino de Deus expanda e cada vez mais pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho de Cristo. Nós oramos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém.